Noite, pessoal, sejam bem-vindos ao fim da caligrafia. O que é a morte da caligrafia? Tem um filósofo chamado Wilhelm Flusser que falou sobre isso, ó, a escrita, há futuro para a escrita, e a ideia é trabalhar um pouquinho nesse tema, né? Como é que a gente está absorvendo isso enquanto sociedade, né? Como que acontece a questão da escrita manual. Então, para quem não viu semana passada, que era sobre passado, presente e futuro da escrita, tudo dentro do tema a mensagem da garrafa. Eu fiquei muito em dúvida, galera, quando eu estava fazendo esse tema central, né, que é a mensagem da garrafa, se eu colocava a mensagem na garrafa ou a mensagem da garrafa. É interessante como a língua nos dá possibilidades, né, de narrativa, só mudando ali o na para da já muda completamente, porque se eu estiver falando de a mensagem da garrafa, uma garrafa genérica, a mensagem da garrafa. Qual a mensagem da garrafa? A mensagem que está ali na garrafa, naquela garrafa. E quando eu falo a mensagem na garrafa, é algo que me dá uma impressão de uma coisa mais completa, mais ampla do que só a mensagem da garrafa. Mas como o meu uso é metafórico, então tanto faz, né, porque eu estou falando da questão da passagem do tempo. Eu escrevo algo no meu caderno hoje, é como se eu estivesse deixando uma mensagem na garrafa para o futuro. Então, no final das contas, eu nem sei como é que vai ser o título final, porque isso aqui vai sair um livro a partir desse conteúdo todo que eu vou tratando. Eu escrevo um tanto e um tanto eu discuto até para trazer mais percepções sobre o tema. E quando a gente mais fala, quanto mais falamos sobre o tema e mais a gente lê sobre o tema, né, mais a gente vai tirando e aprofundando as próprias conexões, né, com as nossas experiências. Daí, opa, dá para falar sobre isso, dá para falar sobre aquilo. Você vai conectando as informações quando a gente vai remexendo aquilo, né, processando isso tudo. Então, vamos lá, vamos começar. Eu achei uma frase em latim, não me lembro onde, algum livro que eu li, tá? Que é Habent Fata Libelli. Também não sei pronunciar latim, afinal de contas é uma língua que já não tem falantes, né? Não tem mais pessoas que se comuniquem em latim. Então a gente não consegue ter assim uma pronúncia do latim. Mas a ideia do Habent Fata Libelli significa que os livros têm destinos. Significa o quê? Que eu leio um livro, claro que aqui vamos considerar livro como algo que está escrito, seja em que superfície, seja que tipo de escrita for, tá? Pode ser um cartaz, uma marca, um livro, um PDF, qualquer coisa que você esteja lendo, ele tem uma percepção pelo leitor. Então, o destino desse livro, então tem 2 formas de interpretar isso aqui, né, que o destino é de acordo com o receptor, de acordo com a minha bagagem, né, de acordo com todas as minhas experiências de vida, minhas leituras, todas a as minhas ideologias e crenças vão, digamos, definir como eu vou interpretar esse livro. Então, o destino vai ser exclusivamente para mim. Então, cada um de nós tem um destino quanto ao conteúdo que vem até nós. Isso é fácil de entender quando você lê o mesmo livro que alguém, ou o mesmo texto que alguém, e a pessoa gosta e você não gosta. O que aconteceu? Será que a pessoa não gostou do conteúdo? Como que ela interpretou o conteúdo? Será que ela interpretou da mesma forma que você? Provavelmente não, né. E tem também a questão do contexto emocional. Quando a gente está, entrando em contato com esse texto, como que eu esteticamente eu me relaciono com ele, né? Quais são os meus sentidos que estão fazendo com que eu perceba ele, né? Eu percebo ele como algo alegre, sério, veloz, robusto, eh, etéreo, flutuante, pesado. Então, cada uma dessas percepções vai influenciar na minha interpretação. Mas então, vamos voltar aqui à ideia da caligrafia está morrendo. Para começar, o que é caligrafia? Quando eu falo caligrafia está morrendo, eu posso interpretar como a caligrafia pessoal, a escrita manual, que aqui no Brasil a gente tem a ideia de que a gente aprende caligrafia
e não handwriting, né, ou escrita manual, mas eu acho fácil da gente definir isso, tá? A escrita manual é aquela escrita pessoal nossa, e a caligrafia é a arte da escrita. Então é como que eu trabalho de uma maneira técnica, esperando ter uma qualidade visual agradável, um equilíbrio, né, as letras todas do mesmo tamanho, alinhadas, as letras legíveis. Então, eu vou trabalhando com uma técnica apurada. Claro que isso tem a ver também com a questão da arte e a técnica, né? Que em latim, ars é arte e técnica. Então, eu não consigo desvencilhar a técnica da arte e a arte da técnica. Até consigo. Né? O mundo racionalista, né, pós-revolução industrial, trouxe essa separação do mundo da arte e da técnica, tá? Mas, enfim, quando a gente fala de caligrafia, eu posso juntar as duas coisas. Então, quando eu falo arte da escrita, eu estou falando arte no sentido de técnica apurada e um certo, digamos, uma autonomia artística, né, para eu fazer um swatch, um floreio, do jeito que eu quero, e não conforme a técnica e o modelo me dizem que tem que ser feito. Então eu uso da minha habilidade pessoal e da minha sensibilidade artística para fazer aquilo que eu penso que eu tenho essa liberdade, né, para criar algo que seja agradável para mim e que provavelmente a pessoa vai reconhecer, pô, esse estilo de letra é estilo do mestre, é estilo de fulano, né, por conta desse toque artístico que você coloca lá. Então, legal. Já definimos aqui o que é caligrafia, é a arte da escrita, e a arte da escrita tem a ver com esse apuro técnico e o apuro da criatividade, né? É a questão do saber criar dentro que não fuja da qualidade técnica. Por isso que a arte é tão complicada, né? Inclusive de definir. Mas vamos pensar aqui que por que, que eu entro nessa questão da caligrafia está morrendo, né? Na área digital, na época digital, a escrita à mão acaba ganhando um novo significado, né? A gente tem uma valorização atualmente da escrita à mão. Por que está se valorizando? Porque ela está ficando escassa. Então a escassez faz com que tenhamos um interesse focado na caligrafia novamente, né? Então, quando eu tenho as pessoas que não conseguem se expressar caligraficamente e você consegue, você tem um diferencial. Trabalhe com arte da escrita, com caligrafia. Opa, que legal! Você faz o quê, né? Você pode fazer várias coisas a partir da caligrafia. E é claro que eu tenho o lettering, que é um desenho da letra, tem a ver com letra, mas não é necessariamente com caligrafia. Mas eu pego um texto medieval lá, eu percebo que tem lettering e tem caligrafia no mesmo texto, né? Eu tenho as iluminuras que são letterings, e eu tenho o texto que está ali, que é uma arte da escrita, que é caligráfico. E a tipografia, a partir lá do século XV, que é uma repetição, é como se fosse um carimbo, né? Eu tenho uma fonte, uma origem, que eu consigo reproduzir. Por isso que é fonte tipográfica, fonte no sentido de origem, da onde que surge o carimbo. O carimbo é uma fonte, né? Quando eu tenho no meu computador, a fonte tipográfica é um software que define que aquela letra que eu escolhi vai ser reproduzida. Então eu estou usando uma tipografia, né? Isso é tipografia. Então, por isso que tem essa conexão tão íntima, né? É um tipo de escrita, a tipografia é um tipo de escrita também, né? Eu até podia falar que a escrita está morrendo, né? Não só a caligrafia está morrendo, mas é que a caligrafia está morrendo, fica um apelo mais interessante. E então, até podia falar, mas como está tudo interligado, acho que dá para pegar a caligrafia, porque pega aquela história assim que, pô, eu nunca, não escrevo quase, né? Porque o tempo todo você está digitando, e a maioria, por exemplo, dos meus alunos hoje, nem no computador estão digitando no celular, né? Não é nem no computador. No computador, claro, trabalho acadêmico e tal, o pessoal vai lá para o computador. Mas no dia a dia, manda mensagem para alguém, você vai mandar mensagem com 2 dedos ainda, né? É aquela isso é uma transformação do uso da escrita. Isso é escrita, continua sendo escrita, tá? Quando eu tenho a escrita digital, continua sendo escrita. E a caligrafia? A caligrafia está morrendo? Eu acho que não.
É aquela velha história das tecnologias que vão se sobrepondo, mas uma não elimina a outra. Porém, elas vão se adaptando em termos de tecnologia, né. É como eu ter a fotografia tradicional com filme, que tinha lá o negativo, rolo de filme, e você tem a fotografia digital. Continua sendo fotografia. Mudou o quê? A técnica. Só que o ato de fotografar, capturar um instante da realidade e ter uma foto disso é é a mesma coisa, o destino é igual, né, só que o processo é que muda. Então, quando eu penso que a caligrafia está mudando, está morrendo, a caligrafia eu acho que não morre, porque sempre vão ter as pessoas que vão tirar fotografia com a máquina analógica e vão fazer caligrafia, né, com penas que tipo essa aqui, que você molha na tinta e você escreve o nome. Tanto que tem vários alunos meus, alunas, que fazem, caligrafia em convite, né, convite de casamento, convite de festas, e o nome dos convidados é feito à mão livre. Então isso é a caligrafia, então ela não está morrendo, né. Talvez ela esteja até ganhando um status de algo com mais valor. Isso é bom. Para quem está nessa área é ótimo, né, porque não é qualquer pessoa que consegue escrever bonito. Bonito no sentido estético individual. O que que eu quero dizer? Que o que é bonito para mim aqui, talvez não seja bonito para vocês, não seja bonito para minha avó, né, para as minhas tias, e seja bonita para minha filha. Então, tudo tem a ver também com o contexto, histórico, né, que geração que se pertence e quais são os valores estéticos que te sensibilizam, né? Quais são a as questões, visuais, estéticas, que têm a ver com o teu universo cultural, com o teu universo de experiências para você dizer: "Isso é bonito, isso é bem feito, isso é mal feito". Então não significa que a caligrafia ela tem que ser sempre perfeitinha, sempre alinhadinha. Eu falei no começo, né, que a arte da escrita é aquela escrita bem feita, mas bem feita para quem, né, em que contexto? Então isso também muda, tá. Agora o que eu posso dizer que é claro, né, é que a caligrafia, ela como forma usual do nosso registro diário, ela está se perdendo. Eu ainda faço lista de mercado à mão livre, mas tem muita gente que já faz no celular, né, você tem ali um aplicativo que já escolhe o que que você precisa comprar ou não, então você já não precisa escrever, né, manda pelo WhatsApp, você está lá no mercado, abre o teu celular ali e pronto, você não precisou digitar. Você vai deixar o bilhete para alguém? Que bilhete? Você vai mandar uma mensagem, né. No máximo você vai escrever um bilhete, caixa alta, garrancho, a pessoa que chega lá vai olhar o que está escrito aqui, mas enfim, a gente consegue se virar, mas a gente não tem nem velocidade mais, né. Mas é interessante esse ponto de, de identificar o que que seria a escrita manual. Eu tenho bastante coisa para falar aqui ainda, pessoal. Eh, e eu entro agora num outro tópico, né, falei sobre a caligrafia está morrendo, então, para começar, eu acho que não, né, acho que a gente acaba tendo, eh, uma uma valorização da caligrafia. E com isso, claro, eu consigo criar materiais que tenham uma originalidade maior do que aqueles materiais que não têm uma escrita manual. O ano passado eu fiz todo o texto de um livro infantil todo escrito à mão. Claro, escrevi à mão, tive que minha esposa fez as ilustrações, então eu fotografava as ilustrações, fotografava o meu texto, sobrepunha e digitalmente eu tinha a composição do texto com a ilustração. E por que que eu escrevi à mão se eu podia escolher uma fonte caligráfica? Porque a escrita à mão dá a ideia de que alguém está ali contando a história, tá contando, a história está acontecendo quando você está lendo. Quando você vê algo escrito à mão, é algo muito mais artesanal, mais à mão. É óbvio, né, que é à mão, não é uma repetição de uma letra. Inclusive, por exemplo, na tatuagem, né, a galera que está ali que trabalha com tatuagem, sabe disso, né, que o freestyle, o desenho direto na pele, ele está tendo uma valorização muito alta, porque mostra a tua capacidade criativa de acordo com o contexto, de acordo com o material que está sendo, modificado, né, que está recebendo
tua arte ali, né, tua escrita, falando-se de escritas, né. Então você cria na hora, né, não é algo é um carimbo que você tem aqui, pronto, vamos carimbar em você, vamos carimbar no outro, não é algo igual para todo mundo. Então ele é algo original, inédito. É óbvio que eu não preciso fazer direto na pele para dizer que é o original. Eu posso fazer na mão, posso fazer no papel e fazer exatamente para aquela pessoa, de acordo com as características, com o imaginário dela, com os valores estéticos dela, etc, né. Mas só para ter uma ideia aqui de conexão com esse universo da escrita na tatuagem, né. Continuando aqui, outro tópico que eu falei é esse aqui: as escritas são imortais? Em muitos aspectos podem ser consideradas imortais. Por quê? Porque ela é um registro para o futuro, é um registro que vai durar enquanto o suporte durar. Então, eu tenho, por exemplo, a coluna de Trajano, existe lá em Roma, uma coluna romana, tem toda uma história na coluna, em si, desenho, ilustrada, e tem na base um texto escrito em maiúscula imperial, talhado lá na pedra. Isso chama-se epigrafia, porque a grafia na pedra, epi é pedra, grafia é a impressão, grafos, né, de algo. Então você tem a epigrafia, ela é imortal? Depende do contexto de imortalidade que a gente considerar, né? A gente não vai viver mais do que 100 anos, 105, 110 para aqueles que vivem muito, né. Então passou de 100 anos para nós já é algo imortal, né. Passou algumas gerações, é algo que fica em bastante tempo. Então as escritas são imortais, porque elas transmitem algo, transmitem uma ideia ao longo de gerações, né, ao longo de séculos, de milênios, enfim. A história humana só existe por conta da linguagem escrita. Então você tem a linguagem escrita, imortal, para quem está conseguindo ter acesso. E como eu tenho outras formas de registrar isso, né, não só a fotografia, em termos de papel, né, de película, mas eu tenho também a transformação disso em bytes, né, e aí eu tenho isso no meio digital, isso me permite ter uma preservação maior desse conteúdo, a imortalidade da caligrafia. E é claro que não só a caligrafia, né, mas de toda forma, eh, de comunicação humana que pode se deixar registrada. Semana passada que eu falei um pouquinho sobre a questão do áudio, que você também pode gravar e deixar para o futuro. Só que isso é algo mais recente, né, é algo que tem aí, não tem nem 2 séculos, a possibilidade de você gravar sons. Antigamente você não tinha como gravar som, você tinha que gravar escrita, ou símbolos, ideogramas, seja lá o que for, né, mas você gravava em pedra, que é a epigrafia, ou em papéis, ou em couro, ou em outros materiais, que é objeto de estudo da paleografia. A paleografia estuda documentos antigos escritos em materiais que não são tão duráveis, e a epigrafia, material pedra, epipedra. Então, especificamente, inscrições, né, nos monumentos em pedra, em, sei lá, colunas, etc. É uma escrita em pedra, se tiver no mármore ali, é uma escrita em pedra. É uma expressão pessoal, uma escrita, claro, é um elemento crucial na área de algumas profissões, por exemplo, o design gráfico, a publicidade, trabalha com comunicação, claro que não é só escrita, né, eu posso ter alguém especializado em linguagem de vídeo ou de áudio, não especificamente a escrita. O cinema, eu tenho muita escrita, né, eu tenho toda a parte de título, a parte dos créditos no final, os capítulos, né, eu posso ter, a tipografia incluída no próprio na roteirização, eu quero dar ênfase a alguma coisa, eu escrevo. É isso aí, galera. Bem, pessoal, a Lígia até comentou aqui estética, né, que saudade da aula, teve aula comigo na mentoria, tá, na parte
arte da escrita, e eu abordo a questão da composição, não só as escritas, né, mas a composição, o projeto, a conceituação e o valor estético que nos sensibiliza, mas que sensibiliza pela função que cumpre de acordo com o público que ela se destina, né. Então eu sempre tenho um público de destinação. Como eu falei lá no começo da live, assim como os livros, né, habent fata libelli, os livros têm destinos, né, tem pessoas específicas que aquele conteúdo vai se adaptar a 100% e outras pessoas vão reinterpretar aquilo para aquilo fazer sentido para elas. E é claro que esse destino acaba se alterando, inclusive por conta da época de cada um. Meu pai leu por exemplo, né, meu pai era um leitor assíduo, né, era um fanático pela leitura. E tem um livro que quando eu fui ler, há sei lá quantos anos, 30 anos atrás, Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, colombiano, ele meu pai falou: "Ah, eu já li esse livro, leia e depois a gente conversa". Eu falei: "Legal, né". Daí eu li o livro e meu pai comentava comigo: "Ah, sabe naquela parte tal do livro que o fulano comenta e que acontece tal coisa com a árvore que fica na frente da casa e que a árvore é uma metáfora para a própria". E eu falei: "Pô, pai, nem lembro direito disso". Daí ele: "Ah, então, eu lembro mais ou menos, porque eu li isso faz algum tempo já, quando o livro foi lançado". Então, assim, isso tem a ver com a imortalidade das letras, das palavras, e tem a ver com o quanto que eu consigo perceber, um texto, o seu conteúdo, e meu pai, que era de uma geração anterior à minha, 30 anos mais velho que eu, 30 e poucos anos, ele tinha uma percepção diferente na leitura dele, que eu tinha. Então tinha detalhes que ele falava que ele tinha visto, que eu não percebi, por conta da época que ele leu, por conta das experiências pessoais dele, das leituras que ele tinha antes, o que que ele deu atenção para aquilo. Então há uma experiência, cultural, socialmente construída de acordo com o tempo presente que a gente vive, e há uma questão sensorial, estética, né. O que que eu estou sentindo no momento que eu estou lendo esse livro? Eu estou de bom humor e estou lendo um livro. Estou captando aquelas informações, assim, de uma maneira muito tranquila. Eu não estou muito de bom humor, estou com né, não saí de casa e vou ler um livro. Vou ler lá, estou meio com dor de cabeça, mas vou ler porque não aguento ficar parado. Eu estou lendo com uma percepção, a recepção que eu tenho vai ser diferente. Por quê? Porque eu estou mais crítico, eu estou, pô, estou com dor de cabeça, cara, vou ler aquilo ali. Então, olha como a escrita ela vai influenciar diferentemente conforme o meu estado de espírito. E isso é legal a gente ter em conta, porque a mensagem, ela vai ser decodificada de uma maneira diferente, né. Minha irmã está falando aqui, o pai lembrava das coisas que ele lia. Meu pai leu um livro chamado O Egípcio, na juventude dele. Era um livro que ele trouxe pra gente, eu tenho ele até hoje, o livro, O Egípcio. Esse livro deve ter uns 50 anos. E eu li quando eu tinha uns 20 e pouquinhos, 20 e poucos, 20 anos, sei lá, uns 20 anos. E meu pai lembrava do livro, das passagens do Egípcio, que é a saga de um egípcio, e ele passa pela Babilônia, ele passa por vários países na época, há 4.500, 5.000 anos atrás. E é um livro histórico, e ele passa por várias civilizações na época, várias culturas diferentes e vai descrevendo. E meu pai, quando conversava comigo, quando eu fui ler o livro, 20 anos depois de quando ele leu, e ele lembrava do que ele tinha lido, era impressionante, tinha uma memória fantástica, assim. Mas ele lia muito, né, e não tinha tanta concorrência em termos de informação quanto a gente tem hoje. Hoje em dia, a média das pessoas, apesar de ter mais pessoas que leem, as pessoas leem menos, né, leem apenas notícias, digamos, superficiais, né, coisas rasas, e não um conteúdo profundo. Ler um livro, né, esse nem é grosso, esse aqui é um livro
filosófico. Então, esse é um livro mais pesado, que você lê e vai, caramba, eu tenho que estar com a cabeça vazia para conseguir ler. Vazia no sentido assim, não posso estar cheio de preocupações e horários, e não, eu tenho que estar tranquilo no momento em que eu vou ler. É isso que eu quero. E isso requer tempo, e o que a gente menos tem hoje é tempo. Então, isso influencia a nossa possibilidade, né, de adquirir conhecimento por meio da leitura. Coloquei na minha cola aqui para hoje, né, que a tipografia é um tipo de escrita sem dúvida alguma, né? É apenas uma tecnologia diferente, né? A tecnologia da tipografia é diferente da tecnologia da escrita manual. A escrita manual, eu tenho que ter uma tinta, uma ferramenta e um suporte para escrever. A tipografia, eu tenho que ter a fonte. A fonte, que é aquelas, ou a fonte de computador, ou a fonte que é isso aqui, que é a minha letrinha. Ó, isso aqui é uma fonte tipográfica, um Azinho, né? Fonte, origem. Daí é onde eu carimbo isso aqui, fica o A carimbado. Não estou com tinta aqui, mas eu tenho que ter a fonte. A caligrafia, qual que é a fonte? A fonte está na tua cabeça, né? Está na tua cabeça ou no modelo. Eu quero escrever de acordo com aquela letra. Eu posso até copiar e escrever. Por exemplo, quero escrever com a letra uncial romana. Bom, uncial romana eu tenho que me lembrar. Não lembro de cabeça de todas as letras, mas eu vou caligrafar com a minha grafia. A fonte, ela está na cópia do modelo. Eu não tenho uma fonte, né? Claro que eu posso pensar que eu tenho, inclusive, uma fonte de uma origem da onde eu vou copiar aquele modelo de letra para que todo mundo reconheça, um código. É um código ali. E aquele código, ele vai ser reconhecido e vai ser lido, né? E a tipografia também, eu só monto, os códigos já estão prontos, eu só monto a palavra e o texto. Enfim, isso aqui é um tipo móvel. Porque eu tenho, por exemplo, a gente tem todas as letras do alfabeto e você vai movendo e formando as palavras, né? Tipo móvel, tipografia. E por último aqui, tá? Comentando hoje aqui, comunicar-se com o futuro. Então vai lá, galera do futuro, com vocês aqui. Nós estamos no presente. O que vai acontecer aqui com o futuro? Eu vou salvar essa live e vou disponibilizar. Eu vou deixar essa live para o futuro. Vai ficar para o futuro, né? Eu eu me comunico com o futuro por meio da escrita e por meio do vídeo, do áudio do vídeo, né? Eu tenho várias formas de me comunicar com o futuro. Só que eu vou escrever as ideias mais interessantes dessa live de hoje. Isso vai se transformar em texto impresso em um livro. Então vai ser uma outra forma de me comunicar com o futuro. E comunicar-se com o futuro é uma das funções primordiais da escrita. É a mensagem na garrafa, né? Se eu faço uma lista de mercado para quando eu for no mercado não esquecer do que falta aqui em casa, pego lá, meu bolso é a garrafa e a minha lista é a mensagem dentro da garrafa. Eu vou recuperar no futuro. O futuro é quando eu estiver no mercado, tá? É bem tranquilo, né? De perceber essa conexão metafórica aí. E óbvio que essa é uma mensagem que ela se perde rapidinho, né? Eu vou lá, leio o que eu quero, posso jogar fora, amassar e pronto. A mensagem da garrafa fez o que devia. Uma função de me lembrar no futuro e só. Agora, a mensagem na garrafa pode ser um livro que eu vou escrever e vai ficar disponível para várias gerações futuras, né? Opa, daí é uma mensagem que ela tem uma duração maior. Então ela não é imortal, não. Então, o que é imortal? Algumas mensagens, alguns tipos de mensagem, né? Nem todos. Se eu fizer uma escrita, ó, in eternum no meu braço, ela é imortal tanto quanto eu, né? Ela vai morrer comigo. Então ela não é imortal, tá aqui do ponta cabeça ainda, mas enfim. Então isso é uma forma de você imortalizar alguma coisa durante a tua vida. Óbvio que isso é uma figura de linguagem, né? Acaba sendo uma hipérbole. Vou imortalizar na minha pele. Óbvio que isso não vai imortalizar porque a gente tem uma data de vencimento, né? Mas é uma forma de eu dizer que vai durar muito, tá? Isso é uma hipérbole, figura de linguagem que enfatiza aquilo que eu estou falando. Obrigado, valeu. Pessoal, até semana que vem.
Abraço. Tchau, galera.